Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física Moderna 2. Hoje nós vamos falar sobre a equação de Schrödinger independente do tempo. Então, para começar, vamos analisar agora um caso clássico, que é o caso clássico das ondas estacionárias em uma corda. Então a gente tem aqui, vamos supor que a gente tem uma corda. Essa corda ela está presa em uma das extremidades a uma parede, então aqui ela está presa. Enquanto a outra extremidade, ela está, por exemplo, você pode supor que essa outra extremidade você está segurando essa extremidade com a sua mão e você pode oscilar a sua mão para cima e para baixo, o que vai gerar uma oscilação aqui na corda. Então você gera essa oscilação se propaga pela corda na forma de uma onda que viaja da esquerda para a direita com uma velocidade v. Só que quando essa onda que está se propagando da esquerda para a direita encontrar aqui a parede, ela vai ser refletida no sentido oposto. Então a gente vai ter uma onda no sentido oposto com velocidade menos v. Vamos supor que essas ondas elas tenham a mesma amplitude, tá? A única coisa que diferencia elas é a direção, ou aliás, o sentido da velocidade. É possível que a onda que seja gerada nessa corda seja uma onda estacionária. Ou seja, digamos que você oscila bem rápido na sua mão, de forma que essa onda ela viaja com uma velocidade muito alta, indo da esquerda para a direita, e também com uma velocidade muito alta da direita para a esquerda. Digamos que você fotografe esse movimento, né, essa onda se propagando na corda. Se a velocidade de oscilação for muito grande, o que vai acontecer é que quando você observar a foto, vai parecer um padrão desse tipo aqui. Então, é como se a foto estivesse capturando ao mesmo tempo a onda que vai da esquerda para a direita e a onda que é refletida da direita para a esquerda. Ok? Isso acontece porque o movimento é muito rápido, a fotografia não consegue capturar essas ondas separadamente. E aí você observa um padrão desse tipo, é possível gerar um padrão desse tipo. Nesse caso, a gente tem uma onda que é chamada de onda estacionária, ok? Então, a onda estacionária, ela tem a gente pode observar ela dessa forma. Esse padrão aqui de onda corresponde a uma onda estacionária. Mas como é que a gente descreve uma onda estacionária matematicamente, tá? Bom, a gente tem a onda estacionária, ela é a superposição de duas ondas. Então, ela é a superposição da onda y1, que é essa onda descrita por essa equação, somada à onda y2, que é a onda descrita por essa outra equação aqui embaixo. Note que a única diferença dessas duas equações é o sinal aqui. Em cima é menos, embaixo é mais. Então, por em cima ser menos, isso caracteriza uma onda que viaja da esquerda para a direita, e isso aqui caracteriza uma onda que viaja da direita para a esquerda. Então, eu vou fazer a superposição dessas duas ondas, ou seja, a soma dessas duas ondas. O resultado é esse aqui que a gente vê embaixo, tá? Aqui eu já isolei as amplitudes, uma vez que as amplitudes y0 é a mesma das duas ondas. Eu posso utilizar aqui uma identidade trigonométrica para reescrever essa superposição de uma forma diferente. Então, utilizando essa identidade trigonométrica, tá? Para essa função aqui da superposição, a gente vai obter o seguinte resultado. Então, a função superposta, a função y de xt, é igual a isso aqui, ó, ok? Onde eu cheguei a esse resultado utilizando essa identidade trigonométrica, tá? Só que eu ainda posso simplificar mais ainda essa função y de xt. Como? Note que aqui eu tenho kx, que está sendo somado com kx, então eu vou ter 2kx. Aqui está sendo dividido por 2, então vai ficar 2kx dividido por 2 igual a kx. Além disso, menos ômega-t vai se anular com mais ômega-t. Tá? Então, esse argumento aqui, dentro dele só vai sobrar kx. Então, vai ficar 2 seno de kx. Aqui embaixo, a gente vai ter kx com menos kx, então vão se anular. Menos ômega-t com menos ômega-t, eu vou ter menos 2 ômega-t. Só que esse 2 com esse 2 aqui vai simplificar, então vai ficar cosseno de menos ômega-t. Só que o cosseno de menos ômega-t é igual ao cosseno de mais ômega-t. Ou seja, simplificando essa expressão para y, nós vamos encontrar que y de xt é igual a 2y0, que é a amplitude, seno de kx vezes cosseno de ômega-t.
Note que esse tipo de expressão, eu posso separar uma função que só depende de x de uma função que só depende de t. Então, essa parte aqui é a parte espacial da função y, e essa aqui é a parte temporal. Ou seja, essa função ela pode ser escrita dessa forma. A função y ela pode ser escrita como sendo uma função de x que multiplica uma função de t. Ou seja, uma função que só depende da coordenada espacial multiplicado por uma função que só depende da coordenada temporal. E esse tipo de função ele é típico das ondas estacionárias, tá? Então, funções de onda desse tipo são funções de ondas estacionárias, ok? E qual é a relação disso com a mecânica quântica? Como a gente já viu, no caso do átomo de Bohr, né, no raio lá atômico do átomo de Bohr, você só tem raios possíveis quando o tamanho da circunferência ele é compatível com n vezes lambda. Então, esse tamanho aqui da circunferência ele tem que ser igual a n lambda. N é o número quântico, né? Pode ser 1, 2, 3, 4, um número inteiro. E lambda é o comprimento da onda de matéria. Então, por exemplo, aqui a gente tem um raio atômico onde o número quântico é igual a 3. Portanto, nesse raio atômico cabem 3 comprimentos de onda. Um raio atômico com n igual a 4, caberiam 4 comprimentos de onda e assim sucessivamente. Essa onda, como a gente já viu, ela é uma onda estacionária. Tá? Então, essa onda que cabe aqui no raio da órbita tem que ser uma onda estacionária. E como a gente tem, então, uma onda estacionária, nós podemos utilizar a matemática das ondas estacionárias para entender essa onda da mecânica quântica. E aí, quando a gente aplica esse conceito das ondas estacionárias para a mecânica quântica, a gente tem as chamadas soluções separáveis. Então, a nossa função de onda, agora, ela pode ser separada em uma função espacial, que é psi minúsculo de x, tá? Que eu vou chamar só de psi de x, e outra função, que é a função temporal, só depende do tempo, que é a função φ de t. Então, nossa função de onda para estados estacionários pode ser escrita como sendo o produto entre uma função que só depende do espaço e uma função que só depende do tempo. Vamos pegar isso e aplicar na equação de Schrödinger, né? Então, a nossa equação de Schrödinger completa está aqui. Substituindo a função de onda, psi de xt, a gente vai obter esse resultado aqui, ó. Então, a função de onda agora ela é psi de x, φ de t, tá aqui, ok? Então, a gente vai realizar essas derivadas. Depois que a gente realizar essas derivadas, a gente divide ambos os lados dessa equação por psi de x, φ de t. E aí, dividindo, a gente vai obter essa expressão aqui. Então, a gente vai ter esse lado, tá? Que é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, multiplicado por 1 sobre π de x, multiplicado pela derivada segunda de π de x em função de x, mais a energia potencial, que é uma função apenas de x. Lembre-se que para você ter um estado estacionário, na mecânica quântica, o potencial não pode depender do tempo, ele tem que ser constante no tempo. Então, isso aqui vai ser igual a IH cortado, 1 sobre φt, vezes a derivada parcial de φt em função do tempo. Note que o lado esquerdo ele é um lado que só depende da coordenada espacial, x. O lado direito é um lado que só depende da coordenada temporal, t. Portanto, eu posso separar esses dois lados e o que é que eu vou perceber? Se eu causar uma variação no tempo, essa variação no tempo não pode modificar o lado esquerdo. Tá? Se eu causar uma variação no espaço, essa variação no espaço não pode variar o lado direito. Porque o lado esquerdo é independente do tempo. Então, a variação do tempo não causa mudança aqui. O lado direito, por outro lado, é independente do espaço. Então, a variação espacial não pode causar uma mudança aqui. Ou seja, uma mudança temporal, digamos, teoricamente, poderia causar uma mudança aqui, mas não poderia causar uma mudança aqui. Só que essas duas equações elas são iguais. Então, as duas equações, mesmo você variando o tempo, elas continuam sendo constantes. Então, elas não podem depender do tempo. Por outro lado, se você causar uma variação de x, uma variação na posição, você teoricamente poderia variar o lado esquerdo. Mas isso não poderia variar o lado direito. Mas como elas têm que permanecer constantes,
Então a variação de x não causa mudança no lado direito, então ele permanece constante. Mas como o lado direito é igual ao lado esquerdo, então o lado esquerdo também permanece constante. Ou seja, não importa se a variação é na posição ou se a variação é no tempo. Isso não altera esses dois lados. Portanto, a gente pode supor que o lado esquerdo é igual à constante c e o lado direito também é igual à constante c, uma vez que os dois lados são iguais. Aí vem a questão. Quem é essa constante c? Quem poderia ser essa constante c? Para a gente descobrir ela, a gente vai resolver apenas o lado direito da equação de Schrödinger, tá? Porque o resultado vai ser o mesmo, né, para C, uma vez que ele é igual no lado esquerdo e no lado direito, e o lado direito é mais simples de resolver. Então aqui eu vou isolar a derivada em função do tempo, né? Note que aqui é uma derivada parcial, aqui eu já coloquei uma derivada total, porque isso aqui só depende do tempo. Então, dφt sobre φt igual a C sobre IH cortado, dt. Resolvendo isso aqui, né, integrando o lado esquerdo, integrando o lado direito, que é essa integral aqui, a gente vai encontrar que a integral do lado esquerdo é ln de φ. Isso é igual a C sobre I vezes H cortado, que é constante. Integral de dt é t. Então daqui eu posso concluir que φ de t é igual a e elevado a c t dividido por IH cortado. Eu ainda posso escrever essa expressão de uma outra forma, né? Dessa forma aqui, ó. Note que aqui agora o expoente ficou negativo. Por que o expoente ficou negativo? Eu modifiquei o i que estava no denominador, agora o i está no numerador, tá? Como é que eu faço isso? Eu multiplico aqui o expoente por i sobre i. Então, em cima fica i, embaixo fica i ao quadrado. Só que i ao quadrado é menos 1. Então, daqui o sinal de menos e o i no numerador. Então, a expressão fica assim. Eu posso escrever agora a relação de Euler. Eu vou obter essa relação com cosseno e com seno. E aí agora eu posso me perguntar, quem é c sobre h cortado? Quem seria isso? Pela forma da função, eu posso supor que c sobre h cortado nada mais é do que ômega, a frequência angular, porque é a frequência angular que multiplica o tempo. Então, ômega, que é c sobre h cortado, como é constante de Planck dividido por 2π, então dá isso aqui. Isolando c nessa equação, nós obtemos que ômega sobre 2π vezes h é igual a c. Só que ômega sobre 2π nada mais é do que a frequência. Portanto, C é igual a constante de Planck vezes a frequência, e isso é igual à energia da partícula, lá pela lei de Planck. Ou seja, a constante C nada mais é do que a energia. Tá? Então, daqui eu posso reescrever lá a parte temporal, né, da função de onda, substituindo C pela energia E. E aí, na equação de Schrödinger, os dois lados são igual a uma constante, que é a constante C, só que a constante C ela é igual à energia. Portanto, nós vamos ter que o lado esquerdo da equação de Schrödinger é igual à energia e o lado direito também é igual à energia E da partícula. Esse lado esquerdo, particularmente, tá? Isso aqui é chamado de equação de Schrödinger independente do tempo. Lembre-se que esse lado esquerdo, o tempo ele não aparece no lado esquerdo, assim como a posição não aparece no lado direito. Então, o lado esquerdo é chamado de equação de Schrödinger independente do tempo. E ela tem soluções, esse lado esquerdo tem soluções, essas soluções são essas funções psi de x, e essas soluções para a equação de Schrödinger independente do tempo são chamadas de autofunções ou de estados estacionários, ok? Então, as funções psi de x, que são soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, são chamados estados estacionários. E note que, para os estados estacionários, as probabilidades elas são estáticas, ou seja, elas não dependem do tempo. Então, a densidade de probabilidade, né? Ela é isso aqui, o módulo de psi de xt ao quadrado, só que eu posso escrever de forma separada, né? Se for um estado estacionário. Então, tem o módulo de psi de x ao quadrado multiplicado pelo módulo de φ de t ao quadrado. O módulo de φ de t dá isso aqui, né? Ao quadrado. Quando eu resolver esse módulo, é fácil notar que o resultado dele vai ser e elevado a zero.
uma vez que esse módulo vai ser o próprio valor de E, que é um número complexo, multiplicado pelo seu complexo conjugado. Como o complexo conjugado só muda o sinal, né, o expoente aqui, a soma dos expoentes vai dar 0, então E elevado a 0 que dá 1. Portanto, a nossa função, a densidade de probabilidade, no caso, ela só depende da função psi de x. Não tem relação com o tempo. Daí o fato das probabilidades para os estados estacionários serem estáticas, não variarem com o tempo. Ok? Por enquanto é só. Até a próxima.